Olá, amigos empreendedores do campo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre comparação de propriedades na produção de leite. O cenário aqui está sendo a minha pastagem de Mombaça. As vacas estão lá, acabaram de entrar no piquete. E o assunto é um assunto bem delicado da gente falar. Só que é muito importante da gente conversar sobre isso, porque ele pode motivar ou desmotivar o produtor rural. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acaba comparando propriedades que na realidade não poderiam ser comparadas por serem propriedades muito diferentes uma da outra. Esse assunto surgiu hoje no vídeo porque ontem a gente estava discutindo no Facebook em relação à produtividade e resultados em propriedades rurais. E tem uma coisa que eu sempre digo e que eu gostaria de falar para vocês, acho que aqui eu não falei ainda no canal. É algo muito importante para a gente pensar e analisar. Hoje, para mim, se alguém disser assim, Wanderley, eu tenho uma média de 30 litros por vaca na minha propriedade. Esse dado para mim hoje não diz nada. Ah, mas aí você pode estar se perguntando, como assim é uma ótima produtividade? Sim, é uma ótima produtividade. Só que você tem que analisar o contexto desta produtividade. Você tem que analisar todos os fatores que estão envolvidos. Por quê? Comparar resultados, você precisa comparar as realidades das propriedades e não simplesmente um dado só, dois dados. A gente não pode fazer uma comparação assim. Um exemplo, vou comparar a média das minhas vacas aqui, por exemplo, 10 litros de leite por vaca por dia, com um produtor que tem uma média de 30 litros de leite por vaca por dia. Poxa, na primeira olhada pode dizer assim, pá, as minhas vacas são muito ruins. A minha propriedade não se sustenta, totalmente inviável. Só que a gente tem que analisar vários outros fatores envolvidos nisso. Primeiro, tamanho do animal. Eu tenho vacas jerseys pequenas de 300 kg de peso vivo. O produtor com 30 litros pode ter vacas holandesas de 700, 800 kg de peso vivo. Aí você já começa a comparar, uma vaca de 300 produz 10, uma vaca de 800 quilos, 750 quilos, produz 30. Bom, praticamente a gente já encontrou uma relação que combina 300 quilos 10 litros, 800 quilos 30 litros. Pelo tamanho do animal, você já percebe que quase é algo equivalente. Tá? Outra questão, sistema. As minhas produzem 10 litros comendo pasto, sistema de baixo custo. Tá? O de 30 litros pode ter vacas confinadas, sistema de um custo mais elevado. Então são animais grandes num sistema com mais capital investido. Ele tem lá um compost bar, um freestyle, ele tem um monte de equipamentos, um monte de maquinários, coisa que eu aqui não tenho, só tenho uma sala de ordenha simples, tenho um coxo fora para alimentar, então não tenho nada de maquinário, meu custo já consegue ser mais baixo. Então vocês têm que começar a analisar isso. Talvez aquele cara de 30 litros tenha uma área de terra grande, digo 20 hectares, 30 hectares, uma área própria. Eu já tenho uma pequena área e quase toda ela é uma área arrendada, ou seja, eu pago arrendamento, não é a minha área que eu trabalho. Então são muitas coisas que você precisa analisar. Tem outra, as minhas vacas recebem em média 1,5 kg, 2 kg de ração por vaca por dia. As vacas do produtor de 30 litros podem estar recebendo 10 quilos por dia, que é o que eu observei já em muitas propriedades que a gente visitou. Então fazer uma comparação dessas, ela não se sustenta, ela não pode ser feito, porque são sistemas diferentes, realidades diferentes, animais diferentes, enfim. Talvez na conta do que sobra por vaca por dia, as minhas vacas deixam na propriedade de lucro limpo por vaca por dia, talvez a mesma coisa que aquela vaca daquele produtor que tem 30 litros de média. Então, muitas vezes uma alta produção, ela não diz nada. O que diz é o que a vaca deixa, o lucro que sobra. Outro dado importante é a rentabilidade por ano do seu sistema.
né? Pode ser que um sistema de muito investimento, de alta produção, deixe uma rentabilidade baixa. Isso também não é algo que se deseja. Então, muito cuidado na hora de fazer comparação de propriedades. Outra, olhe para a minha propriedade, eu tenho uma estrutura bem simplesinha, eu estou ali trabalhando, construindo as coisas com o dinheiro que vem do leite, reinvestindo. Aí você olha para outra propriedade que cresceu bastante nos últimos tempos. O cara construiu uma casa nova, construiu galpão, comprou maquinário, trocou maquinário, fez um monte de coisa. Pensa, poxa vida, como é que ele consegue e eu não consigo? Você já parou para pensar que aquele produtor talvez tenha injetado dinheiro de fora na propriedade? Ele pode ter vendido um terreno na cidade, uma casa na cidade, uma área de terra, recebido uma herança, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao comparar. Isso pode motivar o produtor, como pode desmotivar o produtor. Então, como técnico, jamais compare realidades diferentes. Jamais diga que um produtor de 15 litros é um produtor ruim, que não se sustenta comparando com um produtor de 30 litros, de 25 litros. Primeiro você precisa parar e analisar as realidades de cada propriedade, porque aí depois você vai poder tirar a sua conclusão de qual dessas duas propriedades tem um resultado melhor. E outra, não compare uma propriedade de 3, 4, 5 hectares com uma propriedade de 20 hectares em questões de resultado, porque isso também é uma comparação que não fecha e não pode ser feita. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre este assunto. Agora, o sol se escondeu atrás das nuvens porque eu terminei o vídeo. Antes eu demorei meia hora para encontrar um lugar que eu não tivesse sol nos olhos para gravar para vocês. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.